da gravação, que é importante, né, para todos nós. Boa noite a todos e a todas, com imensa alegria. Nós estamos aqui, a Cafelma se reúne para mais um estudo quinzenal que nós realizamos, e hoje com uma roda de conversa abençoada com o nosso querido amigo, irmão Luiz Fernando Lopes, da cidade de Recife, né, Pernambuco, da Cafelma Pernambuco. Então, nós estamos muito felizes e que possamos hoje, né, aprender bastante, e a nossa integração, a nossa fraternidade faça sempre parte do nosso viver. Isso é importante porque isso é Cafelma. Para a gente iniciar, nada melhor do que uma poesia do poeta Merlânio Maia, da Paraíba, poesia líquida, que eu tenho a grata satisfação e alegria de ser o meu grandioso e amoroso marido. Vamos lá! A mensagem é: serve ao bem. Se escolhe servir ao bem, ama e perdoa sem medo. A estrada a percorrer é espinhosa no degredo, porém os anjos de Deus apoiam os passos teus, que a caridade conduz, corações agraciados, ante o céu condecorados, serão teus advogados, assim ensinou Jesus. E com vocês, o poeta Merlânio Maia, na parte artística. Eu queria dar uma boa noite maravilhosa para todos e todas vocês que estão aí nessa noite festiva em que nosso irmão Luiz Fernando vai nos tirar dúvidas, vai trazer uma inspiração do alto para a gente sobre o universo familiar, especialmente nesses dias de pandemia. Então eu vou cantar uma música lembrando o outro companheiro cafelmista, que é Carlão. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado ruim. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. E um dia que todos nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando, canta comigo, quando todos compartilham sonhos e não usam mal, não, mas sem desliga o microfone. O mestre falou ser de perfeito e nos ensinou essa lição. E somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Quando a gente diz cantar comigo, é cantar, não é ligar microfone não, porque tem o delay, aí atrapalha tudo, tá entendendo? É só cantar mesmo em voz alta. Valeu.
Agradecemos ao poeta Merlane Maia pela música. E agora nós vamos fazer, dando as boas-vindas a todos que chegaram, né, conosco aqui. Sejam muito bem-vindos a esta noite luz de aprendizado. Vamos fazer a prece com a nossa querida irmã Clívia, da Paraíba. Clívia, é com você. Abra, por gentileza, seu microfone. Boa noite. Pai amado, Pai querido, que bom estarmos juntos novamente, com este grupo maravilhoso, e lembrando todos os nossos encontros. E também já imaginando em 2022 estaremos juntos. Que esta noite seja assim abençoada, nesta discussão, deste tema maravilhoso, família, depois de tudo isso que a gente está vivendo. Que Jesus abençoe o nosso encontro hoje. Graças a Deus, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos agora, neste momento, né, para as saudações dos estados. Esse é um momento de muita alegria para todos nós. Vamos pedir, então, para que Alagoas, a nossa querida Renilda, o nosso querido irmão Carlos e Eurides, eles justificaram a ausência, hoje tinham compromisso, e Renilda vai trazer a nossa saudação. Vamos juntos. Olá, meus amigos, boa noite. Estou nessa incumbência hoje, no lugar do Carlos de Eurides, mas um abraço fraterno de todos os alagoanos, dizendo que Alagoas está, essa estrela radiosa está de braços abertos, esperando os cafeumistas, nossos irmãos, e quem quiser nos conhecer, se ainda não conhece Alagoas, não é? Que o nosso sol continua brilhando muito e que nós estamos aqui felizes porque estamos vendo os nossos queridos, principalmente papai e mamãe, não é, meus queridos Ivana e Célio, sempre matando aquela saudade, não é? E eu gosto, hoje eu recebi uma mensagem, dessas mensagens que mandam pelo WhatsApp para a gente, que eu achei muito interessante, eu queria passar para vocês. Dizia assim, certo dia um médico sábio falou, o melhor remédio é amor e carinho. Alguém perguntou, e se não funcionar? O médico respondeu, aumente a dose. Aí eu fiquei pensando, e o nosso querido médico dos médicos, Jesus, não é? Que veio pregar, que nos ensinou o amor, a caridade, que o perdão, a humildade, dentre tantas outras coisas, para a gente se elevar, se melhorar. E se alguém nos perguntar, se isso não funcionar, nós iremos dizer, aumente a dose. Ok, amores? Então, um beijo no coração de todo mundo. Valeu, querida. Obrigada, Renilda. Um beijo no coração de todos os alagoanos. Vamos à Bahia. João Ramos, por gentileza, com você a saudação, querido. Olá, boa noite a todos. Uma saudação da nossa Bahia, né? Saúde a todos vocês com alegria, com muito amor e carinho com todos vocês. Hoje o tema é educação e família. Que grande tema, né? Um dos pilares da doutrina espírita é a educação. E Leopoldo Machado, que é o nosso patrono da Cafelma, ele foi um grande incentivador da educação infantil, né? E vamos nos beneficiar com a palestra do nosso amigo Luiz Fernando, né? Que ele nos traga grandes ensinamentos para nós em relação à doutrina espírita, a educação, a família, né? É isso, estamos todos interligados, como disse João de Angeles, né? Fios visíveis, nós estamos agora interligados por via internet, né? Cada vez mais perto, cada vez mais
juntos, apesar dos fios invisíveis. Muita paz, muita luz a todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão, querido João Ramos. Um abraço a todos os baianos. Vamos ao Ceará. Assis, por gentileza, Janiele também manda um abraço fraterno, não pôde participar, mas deixou o casal e nós vamos pedir a Assis, do Ceará. Olá, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar mais uma vez reunido com todos vocês, apesar da distância, estar nas nossas casas. E pela situação, cada vez, a gente nunca é demais dizer, fique nas nossas casas, porque o bicho está solto. Então, eu desejo que seja uma noite bastante instrutiva, que vamos rogar para que os bons espíritos dê bastante intuição ao nosso palestrante, para que seja bastante útil para o nosso aprendizado. Um abração a todos. Muito obrigada, querido irmão Assis. Um abraço a todos os cearenses. E vamos agora ao Rio Grande do Norte, que o casal Melquisedeque e Rita pedem para que Janaína possa fazer a saudação em nome do Rio Grande do Norte. É com você, minha querida. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, né? Estava esperando que Mel Ritinha fizesse, então vai ser tudo na base do improviso, né? Mas é com imensa alegria, mais uma vez, que estou aqui com vocês, né? Podendo compartilhar, aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. E que essa chuva que cai em vários estados, que nos lave de certos sentimentos e que faça germinar em nós mais amor, mais paz, mais alegria, né? Mais comunhão. Então, gratidão e que o nosso irmão seja bastante intuído, né, na palestra, na conversa de hoje à noite. Muita paz e é de imensa alegria estar com vocês. Gratidão, Jana. Em nome de todos, também agradecemos a todos os norte-rio-grandenses e os potiguares abençoados. Beijo no coração. Vamos então a Paraíba, minha amada Paraíba, nossa querida e amada Regina Gomes. Clóvis também manda um abraço muito fraterno, mas está numa atividade e não pôde participar. Você consegue abrir, por gentileza, Regina, seu microfone? Não, meu amor, tem que abrir. Pronto? Ok. Me ouvindo? Oi. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande hoje participar com vocês, que há 2 cafés atrás eu não pude estar junto, mas estou muito feliz de ver as carinhas de todos vocês, minha gente. Como é bom. Uma coisa tão que machuca, que engrandece também o nosso coração, é ver todos vocês, todos juntos, não unidos, mas unidos pela fraternidade, pelo amor à doutrina e pelo valor de cada um de vocês. Que essa noite seja para todos nós, como tem sido todas as outras, de aprendizado e, acima de tudo, desse sentimento maior que é a fraternidade que nos une nesse trabalho da Cafelma. A todos, o nosso abraço, a nossa saudade e a certeza de que muito em breve estaremos juntos naquela alegria, quando todos nós, você, Raquel, na frente, grita, isto é, Cafelma, e a Cafelma vai estar conosco. Beijão para todo mundo, saudades e saúde para todos. Gratidão, amada. Isso é Cafelma, minha gente, essa alegria maravilhosa. E a nossa querida e amada Regina diz para a gente aí. Que bom, um abraço a todos os paraibanos, né? E nós ficamos felizes por todos. Vamos agora para Sergipe. Temos a nossa querida e amada Cris, que então representa esse estado abençoado. Sua saudação, querida. Boa noite a todos, boa noite, Raquel, boa noite a todos também que estão aí do outro lado. Quero dizer que é com imensa alegria, né, que estou participando novamente, como as minhas meninas estão colocando, e os rapazes também. Eu busco sempre deixar esse horário livre para aprender mais um pouco. Estou buscando, né, isso. E esse momento é só de aprendizagem. E é isso. Estou muito grata, Raquel, a todos vocês. Boa noite para todos vocês que chegaram agora e um abraço virtual também. Beijo.
Beijo no coração, querida. Todos nós aqui somos eternos aprendizes, então estamos todos no mesmo barco, não é verdade? Nesse aprendizado maior. Deus nos ilumine. Obrigada, Cris. Estejamos juntos. E agora, para finalizar a saudação, a nossa amada Ivânia. Possa trazer de Pernambuco. Boa noite, gente. É uma alegria muito grande da gente se encontrar mais uma vez. Desde cedo, quando me acordei, já pensava: hoje é dia de Cafélma, e Cafélma é alegria, Cafélma é felicidade. Eu estou vendo a carinha de Merlânio, eu estou vendo você. Olha, eu quero te dar um abraço bem grande e longe, as minhas queridas amigas de todos os estados. Pernambuco aguarda por vocês, porque esse turbilhão vai passar. Então, imensamente feliz e felizes, nós todos pernambucanos, né, na certeza que cada reunião nossa, que cada encontro fraterno desse é melhor. A gente guarda mais um pouco de cada um daqueles que ainda não nos viu pessoalmente, daqueles que ainda não conhecem a nossa altura pequena, mas de coração muito grande. Então, todos nós estamos felizes de nos reunirmos de novo. Sejamos todos os estados bem-vindos a essa nova reunião virtual da Cafélma. Boa noite, que Jesus e Leopoldo Machado e o nosso querido Elias Alverne Sobreira nos abençoe. Muita paz e muito obrigada. Que assim seja. Que alegria, Ivane, assim seja, querida, com muita alegria, né? Pernambuco, a gente abraça a todos, um beijo muito carinhoso. E com certeza a espiritualidade aqui se encontra, todos os caravaneiros cafélmistas que nos antecederam, que então palmilharam e asfaltaram essa estrada abençoada que é a Cafélma, para que a gente pudesse, então, estar aqui agora nesse processo de aprendizado. E olha o nosso compromisso, hein, de estarmos sempre juntos, fazendo o melhor por este movimento. Por isso que pedimos que todos oremos uns pelos outros, oremos pelo movimento. E agora, sem mais delongas, vamos a um momento muito especial. Vamos ter uma roda de conversa, vamos explicar. Nós vamos ter 15 minutos com o nosso querido amigo, irmão Luiz Fernando Lopes, e logo após a gente vai fazer perguntas. Nós temos algumas perguntas, já agradecendo a vocês que nos enviaram, para que a gente possa fazer para ele, mas também pode ser que alguém queira fazer uma pergunta de acordo com a fala que ele fez no momento, então é só levantar a mão, a gente também vai dar oportunidade. A gente pede apenas que seja otimizada a pergunta, né? Que não, bem objetivo, que não demore muito, para a gente ganhar tempo e ter o maior número de respostas possíveis. Então, nosso querido irmão, ele é palestrante, é escritor, né? Ele já escreveu Sexo e Consciência, tem outro livro também, soube que tem outro livro de Divaldo que ele deve falar, que está no forno, aí que ele está fazendo uma compilação. E tem também uma obra que ele particularmente está fazendo, né, dele mesmo, de perguntas e respostas. Já estamos dando um spoiler aí, meu querido amigo, irmão. E com você agora a gente vai fazer... o Livro dos Espíritos, 2. A gente vai fazer, então... o tema que ele vai trazer é educação e um diálogo sobre educação e sistema familiar. Olha que tema abençoado. Então, com todos nós, o nosso querido Luiz Fernando. Obrigada, amigo, já antecipadamente pela sua participação conosco. Eu é que agradeço esse momento aí de tanta alegria, né? Que a gente vê que é uma marca registrada da Cafélma, né? Desde a primeira vez que eu pude participar de uma atividade na Cafélma, aqui em Recife, e posteriormente fazendo a primeira viagem que eu fiz para fora do estado para fazer uma palestra, que foi exatamente na cidade de João Pessoa, quando eu tinha 23 anos de idade. Eu vou fazer 46. Né? Então já faz um certo tempo. Nessa época, Merlânio já tinha 55 anos de idade. Naquela época, quando eu tinha 23, né? Então, para você ver que é alguém já bastante rodado no movimento espírita, né? Sabedoria que vai aparecendo nas suas barbas brancas. Muito bem, então, eu estou dando troco, ele falou que estava falando dos espíritos, a gente tem que dar o troco um pouquinho. Né? Então, veja bem, vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, se der uma travada, que vocês sabem que estamos na sexta-feira à noite, o dia preferencial para o encontro interplanetário de pessoas via internet, né?
Todo mundo grudado na internet na sexta-feira. Se travar, me avisem, que aí a gente volta, que é normal. A internet caiu até quando a Paula Fernandes foi receber um prêmio internacional. A internet da Paula Fernandes caiu. Imagina a minha e a de vocês, né? Então, vocês falem que aí a gente volta e aí a gente repete, né? Então, vamos bater um papinho sobre esse assunto, só para esclarecer a questão das obras. Eu tive a oportunidade de organizar o livro Sexo e Consciência, como muita gente sabe. Eu não sou o autor do livro, né? Eu não escrevi o livro é o conteúdo de Divaldo Franco, de palestras, seminários, entrevistas, que eu reuni esse material audiovisual, transformei em texto, Divaldo Franco revisou, que é o conhecimento dele, e pudemos publicar. O outro livro é o Vivências do Amor em Família, e eu estou fazendo um terceiro livro, que o título provisório é Diálogos sobre Família e Educação, que é a parte de perguntas e respostas dos seminários que ele ministrou, e já vai com 300 páginas aí, eu tenho material para mais umas 150 páginas, eu acho. Eu espero esse ano poder encaminhar para o Divaldo Franco. E o meu livro, da minha autoria, é um livro sobre amor conjugal e sexualidade, que eu também espero publicar esse ano. Aí sim eu serei escritor mesmo, Raquel, né? Nesse momento. Bom, e estou também fazendo um outro livro que já vai com mais de 60 páginas de perguntas e respostas sobre educação. Então, esse bate-papo aqui também vai me ajudar para que eu possa me inspirar e levar ideias aí para esse segundo livro, né, que eu já comecei a fazer também. Então, eu quero começar mencionando, a minha formação é dupla, né? Eu tenho formação na área de psicologia e na área de farmácia, e pude fazer um mestrado em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, em São Paulo. Que me interessava bastante este assunto, até para me qualificar e entender melhor uma doutrina espírita, que tem um codificador, Allan Kardec, que escreveu a Revista Espírita, e a Revista Espírita tem como título Jornal de Estudos Psicológicos. Então, a importância da filosofia. O Livro dos Espíritos tem como subtítulo Filosofia Espiritualista. E a importância da psicologia, da Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos. A importância da filosofia e da psicologia são muito grandes. Portanto, se a gente se aproxima mais desses dois saberes, nos facilita o entendimento da doutrina espírita. Não todo mundo tem que ser acadêmico para entender a doutrina. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quanto mais recursos a gente tem, fica mais fácil para a gente aprender mais, né? Então, a educação é uma ciência. As ciências, na verdade, a gente pode até chamar assim, de uma maneira mais ampla, as ciências da educação, que isso vai se desdobrar ao infinito, elas são conhecimentos racionais, metodologicamente elaborados, para que a gente possa entender o fenômeno do desenvolvimento humano. O que é o desenvolvimento humano? São todas as transformações que o indivíduo vai sofrendo do momento em que nasce até o momento em que morre, numa visão materialista, né? O berço e o túmulo. Então, o desenvolvimento não é só criança e jovem. O adulto está em desenvolvimento, o idoso está em desenvolvimento. Então, o desenvolvimento humano é fundamento para a gente entender o fenômeno da educação. Portanto, são duas áreas importantes que se unem e que facilitam a compreensão da trajetória do espírito na Terra. À luz da doutrina espírita, tanto o fenômeno da educação quanto o fenômeno do desenvolvimento ganha outras áreas, ganha outro colorido. Porque nós sabemos que a educação vai se desdobrar ao longo das várias encarnações. Nunca paramos de nos educar. E também sabemos que o desenvolvimento ocorre ao longo de várias encarnações. Herculano Pires tem uma frase lapidar, que, segundo ele, é o eixo de uma visão educacional espírita. O educando é um reencarnado. Então, precisamos considerar o educando como um espírito que traz da bagagem uma série de elementos, e que esses elementos são essenciais para o seu desenvolvimento na Terra. E, aliás, vou até aqui já me adiantando numa das perguntas que provavelmente vão aparecer, os deslocamentos evolutivos que a gente faz numa encarnação só são muito pequenos. Falando em linguagem clara, em geral, a gente cresce muito pouco, a gente aprende muito pouco, a gente se transforma muito pouco. Aquilo que é mais definitivo e mais definidor de quem nós somos na existência, da forma como nós nos relacionamos com a pessoa, é o que a gente traz do passado.
Poucos são os seres humanos que fazem o que fez Paulo de Tarso, que conseguem realizar uma transformação espetacular na sua encarnação. Uma encarnação só, da água para o vinho, ou Maria de Magdala. Esses espíritos que realizam essa revolução interna tão extraordinária são exceção à regra. Como regra, cada deslocamento evolutivo em cada encarnação é muito tímido. A doutrina espírita nos proporciona ampliar esse deslocamento evolutivo. Então, nós temos a grande oportunidade de entender que somos espíritos encarnados, que trazemos uma bagagem do passado que está estocada no nosso inconsciente e que entramos em contato com o mundo espiritual constantemente, o que prejudica ou facilita o nosso crescimento à medida em que nós entramos em sintonias variadas. Que tenhamos, então, o cuidado, o autocuidado, de entrar em sintonia com educadores desencarnados, com espíritos que vão nos ajudar para que nós possamos evoluir. Precisamos também dividir a educação em educação formal e educação não formal. A educação formal é aquela que se dá na escola, que se dá na universidade. Então, desde o momento em que o indivíduo entra para o ensino infantil, a educação infantil, antigamente denominada jardim de infância, maternal, maternalzinho, esses nomes todos aí que a gente já pode descartar, viu? Vamos nos atualizar, chama-se educação infantil. E depois a educação fundamental, o ensino médio e o ensino superior. Isso se chama educação formal. O que nos interessa para esse bate-papo é a educação não formal. Aquela que se dá em espaços nos quais não existe um currículo, não existe um professor, um profissional contratado para isso, e não existe uma relação pedagógica que une educador e educando, professor e aluno. Então, não existe isso numa educação não formal. E o melhor exemplo de educação não formal é exatamente a família. A família é o melhor exemplo dessa educação não formal e o exemplo mais importante. Já que falamos, então, na família, como sendo esse espaço privilegiado de educação não formal, aí a gente vai recorrer a uma das teorias da psicologia, que a gente chama de teoria familiar sistêmica, que resulta numa abordagem terapêutica chamada terapia familiar sistêmica, segundo a qual a família é um sistema. O que é um sistema? Basta você pensar no seu computador. O seu computador tem um sistema que realiza que é responsável pelo funcionamento dele. Todos os programas, todos os aplicativos que você anexa ao seu computador precisam ser geridos por esse sistema. Por isso que ele é chamado de sistema operacional. O mais conhecido deles é o Windows, né? Então, você tem aí no seu computador um sistema operacional que ele faz a administração de tudo que acontece com o seu aparelho. Então, o sistema é um conjunto de elementos interconectados que obedecem a determinadas regras para realizar uma função comum. Vou repetir. De uma maneira geral, porque existe uma área de conhecimento com esse nome, Teoria Geral dos Sistemas. Um sistema é um conjunto de elementos interconectados que obedecem a determinadas regras e que se articulam para realizar uma função comum. Então, pegando o emprestado da Teoria Geral dos Sistemas, essa ideia, a terapia familiar sistêmica acabou desenvolvendo todo um conjunto de conceitos e de ferramentas de intervenção terapêutica para quem quer fazer um tratamento. Quando, na terapia familiar sistêmica, o terapeuta recebe um paciente no seu consultório, o que ele entende é o seguinte: se o indivíduo está com um problema psicológico e recorre ao terapeuta, e o indivíduo está dentro de um sistema, não é que o indivíduo está com um adoecimento psíquico, emocional, é que todo o sistema está com um adoecimento psíquico e emocional. E por alguma razão, aquela pessoa que se desarmonizou mais, ela é depositária do desequilíbrio do sistema. Isso é importante, entre outras coisas, para que pais e mães consigam diminuir a sua prepotência, por achar que se tem um filho o problema é do filho, única e exclusivamente. E a interação deste filho, que é um dos elementos do sistema, com os demais elementos do sistema. E você também é um elemento do sistema. Como é que é essa interação? É uma interação que faz o indivíduo ficar propenso a ter saúde emocional ou é uma interação adoecedora? Porque existem muitas interações adoecedoras. Existem mães que são adoecedoras para os filhos. Pais que são adoecedores para os filhos. São
propagadores não, mas que são facilitadores do desenvolvimento de desequilíbrios emocionais. Então, é necessário que a gente entenda se aquele elemento do sistema está espelhando uma determinada desarmonia, está representando uma determinada desarmonia, essa desarmonia é o reflexo da desarmonia do sistema. Eu gosto muito dessa abordagem na doutrina espírita. Nosso querido Alberto Almeida, terapeuta do Pará, tem muitas palestras dele sobre família, recomendo bastante uma obra chamada Pais e Filhos, Fortalecendo Vínculos. Leiam a obra, vejam os seminários que estão no YouTube, Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos. O Alberto Almeida é especialista em terapia familiar sistêmica. Quando a gente amplia a visão do sistema familiar para que essa visão se conecte à percepção que a doutrina espírita tem da vida real, o sistema familiar adquire uma outra complexidade. Primeiro, a gente entende que os elementos daquele sistema já podem ter se reunido em outras encarnações. Pode não ser o primeiro momento, a primeira experiência em que aquele sistema se forma. Ele já pode estar formado há muitos séculos, inclusive, com a inclusão e o afastamento temporário de alguns elementos. A gente vê isso, por exemplo, quando pessoas se dizem, mas eu me sinto um estranho no ninho. Que coisa, não sei, não é que eu não ame meus pais, meus irmãos, eu tenho apreço por eles, mas eu não me sinto com uma grande afinidade. E Divaldo Franco até respondia a esse questionamento num seminário, está no livro Diálogo sobre Família e Educação, que a gente pretende publicar esse ano. Eu pretendo publicar, né? Não sei se ele vai ter tempo de revisar. Espero que tenha. E Divaldo responde, dizendo, é porque você, de fato, provavelmente, está tendo a primeira experiência nesse grupo familiar agora, nessa encarnação. Quando isso acontece, é porque a pessoa não soube respeitar os laços de amor do sistema familiar com o qual tem mais afinidade. Laços de amor que ele viveu no passado, mas que ele não soube respeitar, não soube aproveitar, não soube valorizar. O que é que a divindade faz? Para que o indivíduo possa respeitar e valorizar esses laços profundos de afeto, retira o indivíduo da convivência com esses amores e coloca o indivíduo para que ele habite outro sistema familiar por uma ou mais encarnações. Ele se sente um estranho no ninho, sente uma imensa saudade, uma imensa solidão. Mais adiante, em outra encarnação, ele volta a conviver com aquele grupo, com aquele sistema familiar, com o qual tem mais afinidade, e agora sim, será um filho que apresenta mais gratidão, será um pai mais cuidadoso, será um irmão mais amoroso, coisa que no passado não fez. Isso tem dupla função, então, essa saída temporária para habitar um outro sistema. Primeiro que o indivíduo, como falei, aprende a valorizar o que não valorizou antes. E depois também ampliam-se os laços de fraternidade, vai conhecer outros espíritos, vai entrar em relação íntima com outros espíritos. Isso também é importante para o processo evolutivo, porque nós precisamos desenvolver na nossa intimidade a concepção de família universal. Então, Raquel não é esposa de Merlânio. Merlânio não é marido de Raquel. Raquel está esposa de Merlânio. Merlânio está marido de Raquel. Pode ser que no passado Raquel tenha sido até mãe de Merlânio. Isso é muito comum. Tem uma narrativa como essa no livro Reencarnação e Vida, de Amália Domingos Soler. Isso pode acontecer. Alguém que foi mãe pode reencarnar como esposa. E aí tem aquele cuidado conjugal que é extremamente maternal. Ele se sente bem com isso, porque já esteve nessa posição, e ela também se sente bem com isso, porque também já esteve nessa posição. É um toque de relação mater-filial dentro da relação de conjugalidade. Não compromete a relação de conjugalidade, mas dá um outro colorido muito interessante. Quando isso não aconteceu, a gente vê que a relação de conjugalidade é diferente. Não tem esse toque de cuidado tão sensível, tão profundo, porque não houve essa relação de uma educadora para um educando, ou de um educador para uma educanda no passado reencarnatório. E todos esses coloridos nos quais o amor se expressa vão se unificar para o amor universal, no qual o laço de consanguinidade perde o significado. Tem gente que fica triste com isso. Ai, mas que coisa tão horrorosa. Eu quero voltar à esposa dele de novo. Ele é um marido tão maravilhoso. Você vai transcender isso. No futuro, você ser esposa, ser marido, ser filho, ou ser simplesmente um amigo que nasceu no mesmo bairro, vai ser a mesma coisa. Isso não é para agora, não, viu? É para o futuro do nosso processo evolutivo. Então, todos seremos pais, mães, esposas, maridos, filhos e filhas de todos nós.
E, em síntese, seremos todos irmãos. Então, o sistema familiar nos propicia este crescimento. E aí, quanto tempo eu tenho mais? Que eu acabei não contando. Diz aí, Raquel, mais 5 minutos? 2 minutos? 2. É o suficiente para a gente... 2. Para a gente completar. E aí é necessário que a gente entenda que o sistema familiar, ele tem como combustível para a sua movimentação os valores. Todo sistema familiar é movimentado por valores. E para que a gente possa evoluir, a gente precisa ter uma visão crítica dos valores que a gente assimila e dos valores que a gente compõe e transmite para os nossos filhos. Não temos obrigação de concordar com todos os valores que os nossos pais nos transmitiram. Tem gente que passa a vida inteira fazendo terapia porque não consegue lidar bem com isso. Mas meu pai me ensinou que era assim, mas eu nunca consegui digerir. Eu não vou fazer assim com meu filho. Não faça. Vá além do que o seu pai ensinou a você. Vá além do que a sua mãe ensinou a você. Reformule os valores um pouco distorcidos que você aprendeu, evolua e transmita algo melhor para o seu filho. Isso não é desamor pelo seu pai, que ainda está vivo. Não é desamor pela sua mãe, que está velhinha e você levou para tomar vacina um dia desse. Não é desamor nenhum. Isso é amor por você mesmo e é amor por aqueles que estão sob a sua tutela familiar, debaixo da relação educacional que você criou, pela qual você é responsável. Então, ir além daquilo que nos foi transmitido é um dever de consciência. Agora, se você acha que certos valores que você assimilou devem ser transmitidos integralmente, porque fazem sentido para você, transmita para os seus filhos, já que você os considera essenciais. Então, daí, essas questões geracionais são importantes. Eu sempre tive contato com gente mais velha do que eu. Quando eu era adolescente, adorava conversar com os sessentões, setentões dos centros espíritas que eu frequentava. O Cenáculo Espírita Casa de Maria, que Raquel e Merlane conhecem, porque foi a primeira vez em que eu participei de um evento da Cafelma, lá quando eu tinha 23 anos. Então, lá no Cenáculo, os sessentões de lá, Fernando Oliveira, Osmar Azeredo, que frequentavam a Cafelma, todos eles me ensinavam, eu adorava conversar com alguém de uma geração mais adiante. E também gostava de conversar com gente mais jovem. Tanto é que com 16 anos eu comecei a ser evangelizador de crianças de 5 e 6 anos, de 7 e de 8 anos. Para a gente ter a cabeça sempre arejada, não importa a idade, a gente tem que ter a capacidade de realizar diálogos intergeracionais. Parar com essa história de dizer que tudo aquilo que a juventude produz não presta. O que presta era só o que era no meu tempo. Que beleza, hein? Na hora de arrancar um dente, na década de 40, era legal? Que não tinha anestesia direito, né? Não tinha aparelho ortodôntico, tratamento de canal, dente doía, arrancava, tá aí você, banguelo, sem nenhum dente na boca. Não é melhor nos tempos de hoje? Estou dando um exemplo jocoso para a gente perceber. No ontem ou no hoje, existem valores e modos de ser que são importantes, que são valorosos. Nada de achar que tudo de antigamente era melhor. Também nada de achar, isso é um recado para os mais jovens, eu digo sempre para eles, que tudo do seu tempo é melhor. Existem muitas coisas interessantes se você se der ao trabalho, se autorizar a um diálogo intergeracional com pessoas que reencarnaram antes de você. Então, é fundamental para a educação da família que o jovem tenha paciência, sim, e aprenda a dialogar com os mais velhos. Nada, não tem paciência, tem que ter, porque um dia você vai ficar velhinho também. E você vai querer paciência, tolerância, amorosidade com seus cabelos brancos. Da mesma forma que o idoso também tem que se abrir para a novidade, porque a novidade positiva areja a alma e nos faz ter vontade de viver. Era um bate-papo inicial que eu tinha para conversar com vocês. O tempo acaba sendo curto para tudo, é uma angústia muito grande para faladores que gostam de falar como eu, mas aí vamos ao bate-papo. Vamos lá, agradecemos então essa parte inicial e entrando já no debate. Uma das questões, Luiz Fernando, que recebemos, os valores que se aprende com os familiares na atual encarnação é de grande valia para o espírito, mas e a bagagem que este carrega de vidas passadas? Explique. Acho que já está respondida quando eu falei que, de um modo geral, os deslocamentos evolutivos que a gente realiza são muito tímidos, o que não quer dizer que não sejam importantes, né? Basta você pensar no seu filho aprendendo a tabuada
ou aprendendo a fazer um desenho. Você vê que ele não desenvolveu grandes habilidades, mas o esforço que ele fez, para ele é importante. Muito bem, meu filho, mas não ficou tão bom, mamãe. Ficou bom na medida da sua capacidade, da habilidade que você já desenvolveu. Então, você se esforçou. Quem se esforçou fez o máximo. Muito bem. É o seu crescimento, é o seu salto. Cada um dá um salto no nível que pode, como diria Vygotsky, né? A gente tem a capacidade de desenvolver alguma coisa com ajuda e a capacidade de desenvolver alguma coisa de maneira autônoma. A gente começa com ajuda, depois a gente vai se autonomizando. E a gente consegue desenvolver uma capacidade, uma habilidade, sem que outra pessoa esteja nos amparando. Então, todo momento do aprendizado, do desenvolvimento de habilidade, é importante para aquela pessoa. No nosso deslocamento evolutivo, de maneira geral, já que não somos Paulo de Tarso, Maria de Magdala, a maioria de nós é muito tímido, mas é importante para nós. O que não significa que não devamos investir ao máximo no processo de educação e no processo de autoeducação. Tudo que possamos fazer será importante para a nossa evolução. Que maravilha. Uma pergunta aqui, Luiz Fernando. O que fazer para despertar o interesse de crianças ou de jovens, né, pelo espiritismo nessa fase de pandemia? E aí eu acrescentaria, né, a importância da evangelização infantil, a evangelização do jovem, nesses momentos de pandemia. Eu realmente entendo que essa é a pergunta de $1 bilhão, né? Essa pergunta vale mais do que tirar o primeiro prêmio no Big Brother Brasil. É sempre uma tarefa muito difícil a gente saber o que dizer de uma maneira assim tão genérica, porque é mais fácil quando a gente tem contato específico com uma determinada pessoa, com um determinado jovem, com uma determinada criança, conhecendo o caso, para que a gente possa se ambientar e dizer alguma coisa. Eu vou dar uma leve pincelada. Primeiro, eu acho mais complicado se o jovem, a criança, nunca tiveram contato presencial com a doutrina, começar a ter os seus primeiros momentos assim, de maneira virtual. Talvez seja um pouco mais complicado, porque quando já se tem um laço que vem da convivência presencial, transpor isso para a convivência virtual, talvez, é uma hipótese, seja mais fácil de realizar. Então, dar o primeiro passo assim, talvez seja um pouco mais complicado. Mas tem um aspecto importante que a gente pode pensar. A juventude quer deixar a sua marca, as suas pegadas na Terra. Ela cria e recria linguagens, cria e recria modos de ser, modos de agir. Vou falar aqui uma coisa que alguns irmãs e irmãos que estão aqui com o cabelo mais branco devem lembrar. Vamos lembrar lá de Woodstock. O que foi o Woodstock? O desejo de criar uma nova linguagem, de criar um novo modo de relacionamento, um novo modo de intimidade. Foi uma marca. Boa ou má é outra questão, né? Não vale a pena a gente dissecar esse assunto. Mas é um evento histórico que mostra como a juventude quer deixar a sua marca, a passeata fora Collor. Não estou fazendo nenhuma campanha política, porque o homem não é mais candidato a presidente, né? Isso aí já ficou lá na década de 90. Mas quantos jovens se sentiram bem por estar contribuindo com o seu país, contribuindo com o processo de redemocratização, tiraram fotos, têm lembranças belíssimas do momento em que contribuíram para a democracia do país. Então, deixaram sua marca, sua pegada na história do Brasil. E outras questões também, atividades voluntárias, né? Lembram-se vocês, sobretudo, que são daqui de Pernambuco, dos meninos cantores de São Caetano? Lá na década de 90, no interior de Pernambuco, na cidade de São Caetano, um maestro resolveu fazer de meninos que viviam naquele ambiente, né, do sertão, muito difícil, muito complicado, um coral, um grupo de musicistas que pudessem mostrar ao mundo a beleza, a sensibilidade do Nordeste brasileiro. Eles deixaram a marca deles no mundo. Então, o jovem quer deixar a sua marca. Aproveite que o jovem gosta da inovação, da tecnologia, e estimule o jovem a produzir vídeos, produzir canais. Certo dia eu vi um canal no YouTube, não sei se Merlânio e Raquel conhecem, certo dia, já faz muitos anos, de umas meninas que tiveram até apoio de um empresário para compor um canal chamado Meninas Espíritas. Está no ar até hoje, não sei se vocês conhecem. Então, estavam lá meninas jovens que criaram um canal no YouTube, produzindo conteúdo para poder dialogar
outros jovens e outras jovens a respeito de espiritismo. Então, dê a esse jovem a capacidade de produzir. E com essas ferramentas tecnológicas, então, claro que com acompanhamento, claro que com supervisão, sobretudo supervisão de conteúdo. Porque, embora eles tenham a habilidade tecnológica, o conteúdo mais ajustado, ele precisa receber a orientação de quem tem mais experiência. Né? Então, dar esse espaço criativo para o jovem é uma das possibilidades. Mas o mais importante de tudo é que em casa o jovem e a criança percebam que aquilo que você quer entregar como um tesouro espiritual, que é a doutrina espírita, faz diferença na dinâmica da família. Porque se ele olha para você e diz, meu pai é um hipócrita, porque o que ele quer que eu aprenda, para ele não faz diferença nenhuma, porque ele não melhorou em nada. Minha mãe é uma falsa, porque o que ela quer me ensinar não significa nada na forma como ela me trata, ela não evoluiu em nada, não vai adiantar. Isso é que é o mais importante. Quem é pai espírita e mãe espírita sabe disso. Ótimo, meu querido. Merlânio quer fazer uma pergunta. Sobre essa questão ainda de que você falou que você muda de família, você voltou, mas esqueceu, no caso de Paulo de Tarso, por exemplo, que eu acho mesmo que o próprio Jesus reconhece que Paulo de Tarso era um vaso escolhido, quer dizer, ele já tinha uma relação, como todos os apóstolos, já tinha um relacionamento com Jesus antes de encarnar. Eu acho que eu penso diferente um pouquinho, mas tudo bem. Agora, sobre essas famílias, pessoas que nascem em outras famílias, como é o caso de suicidas, que ele é impedido de reencarnar na própria família afetuosa, como diz várias vezes no livro Memória de um Suicida, e também ele chega se sente um estranho desde muito jovem e se desenvolve como uma pessoa extremamente com os valores daquela família. Isso é bem interessante. Aqueles valores, ou desvalores, vão forjando nele uma espécie, eu não digo que é uma personalidade, mas é um direcionamento para. É um direcionamento para Qual é a pergunta? A personalidade. Mas quando chega lá na frente, o indivíduo descobre uma coisa que dá um choque de realidade a ele, como é o caso da doutrina espírita, que aparece na vida da pessoa e a pessoa dá uma guinada, que era rancorosa, passa a perdoar, que era muito egoísta, passa a ser muito humilde, que era orgulhoso e vai se mudando de uma forma muito rápida, né? Porque aquele choque de realidade é como se ele voltasse para si mesmo e ele começa a assumir os valores. Então, o que acontece? Foi a evolução naquela encarnação ou ele apenas recebeu o norte que ele já tinha antes? Ele vinha caminhando naquela trilha da família, com os valores daquela família, e ele, de repente, ele vai mudando e vai buscando esse outro caminho, como eu conheço alguns casos no Espiritismo, não é um só, são vários. E aí a minha pergunta que eu faço é o seguinte, ele evoluiu nessa encarnação a esse ponto, ou ele apenas voltou para o eixo? Está entendendo o que eu digo, como voltar para o eixo? Ele tinha um eixo e foi tirado por conta desse tipo de criação, né, doentia, daquela família de problemas que tinha, não vale nem citar os problemas, mas eu conheço vários casos. E aí a pessoa muda completamente e passa a ter uma vida equilibradíssima, organiza tudo. Então, você acha que foi evolução nessa encarnação ou apenas ele voltou para o eixo? Porque eu acredito muito que é muito lenta a evolução na Terra. Ok. Raquel já tomou a minha palavra. Pode ser uma coisa ou outra. Eu vou me lembrar aqui do livro Laços de Família, de Divaldo Franco, pela editora USE. Na introdução desse livro, Divaldo vai falar de uma palestra que ele assistiu de Rubens Costa Romanelli, um dos grandes amigos de Chico Xavier, professor de letras da Universidade Federal de Minas Gerais. E na palestra de Romanelli, ele utiliza como metáfora um gráfico explicativo sobre a evolução. Divaldo reproduz, eu acho interessante, lá na obra Laços de Família. A evolução, ela não acontece em linha reta, mesmo que seja uma reta inclinada.
O que ela acontece é assim, a pessoa evolui um pouco, depois ela dá um certo desnível de adaptação. Aí ela retorna, sobe um pouco mais, continua, tem uma certa quedinha de desnível. Vou dizer o que é essa queda, não é evolução. Isso é adaptação. Sobe um pouco mais. Então ela vai fazendo, deixa eu ver se eu desenho aqui, já que eu estou com um papel aqui na mão, né? Ela vai fazendo algo assim, ó. Veja se vocês veem, né? Ela vai crescendo um pouquinho, aí ela dá um certo desnível, cresce um pouco, dá um certo desnível. O que é a evolução? O deslocamento evolutivo do espírito pode ser avaliado por essa linha que vai passando exatamente nos vales. Aqui é o pico, aqui é o vale. Essa linha que vai passando nos vales aqui, ó. Isso é evolução. Porque daqui para baixo o indivíduo não desce mais. Então, o que é esse pequeno desnível? É exatamente o que Merlânio falou. A gente tenta operacionalizar determinados valores que a gente aprende. No meio disso, a gente tem convites para o equívoco, a gente tem as próprias condições socioculturais. Vamos falar, por exemplo, no mundo contemporâneo. A droga, o sexo, né, o excesso de liberdade que faz com que o indivíduo, se ele não tiver centrado, ele use mal a liberdade que tem. Então, ele acaba, embora já tenha assimilado os valores, não conseguindo colocá-los em prática, sedimentá-los automaticamente. Porque os vários desafios e convites fazem ele ter uma certa queda. Então, essa queda é um pequeno desnível de adaptação. Aí ele volta para o eixo e segue adiante. Então, a sua pergunta é, quando o indivíduo se reequilibra e ele tem uma encarnação muito produtiva, vamos pensar em Santo Agostinho, atormentado do sexo, gostava da vida mundana, na primeira metade da vida dele, era um sujeito absolutamente mundano. Depois se santifica a tal ponto, e isso é retratado em obras espíritas, como, por exemplo, no trabalho de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Então, foi um grande salto que Santo Agostinho deu, ou ele simplesmente voltou para o eixo depois de um certo desnível adaptativo? Pode ser uma coisa ou pode ser outra. É difícil saber, só o espírito sabe. Não sei se me tornei claro. Isso não é importante, né? Se de repente a pessoa realmente deu um grande salto, ou se de repente ela só teve uma pequena queda de adaptação, voltou para o eixo. O importante é que, na hora em que ele volta para o eixo, ele consiga aproveitar ao máximo os dias que ainda terá diante de si para essa encarnação. Isso é que é importante, não é o diagnóstico do porquê aconteceu essa recuperação, mas é o que é que ele vai fazer com essa recuperação. Certo? O que mais? Ok, querido, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Com o entendimento de que as famílias, pelos laços espirituais, são mais duráveis e importantes que as famílias unidas pelos laços corporais, posso então deixar de lado minha atual família e optar pelos meus amigos? Taca a molesta. Não, é taca a molesta mesmo. Com muita molesta, porque, afinal de contas, nós não estamos naquela família por acaso. Deixar de lado não é o referencial. Pode ser que você consiga ter mais afinidade com os amigos, que você faça trabalhos espirituais, trabalhos religiosos, trabalhos voluntários, trabalhos de amor ao próximo, com mais facilidade com a sua família, e nunca consiga realizar nenhum desses com sua família não, com seus amigos, e nunca consiga realizar nenhuma dessas atividades com a sua família. É possível, mas deixar de amparar a família, se auto-extrair do sistema familiar no qual a divindade colocou você pela sua necessidade evolutiva, não. Essa omissão significa uma grande falha no seu projeto reencarnatório. Significa uma utilização equivocada do livre-arbítrio. Então, una-se a pessoas com quem você tem mais afinidade, porque isso produz nutrição psíquica. Na psicologia se fala sobre nutrição psíquica metaforicamente. Na doutrina espírita a gente vê que não é metáfora mesmo. É uma troca energética, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, a gente absorve a energia que vem do outro através dos poros do corpo perispiritual. Se a pele, a epiderme, tem poros,
E como diz André Luiz e diz Emmanuel no livro O Consolador, o corpo físico é uma cópia imperfeita do corpo perispiritual. Se o corpo físico tem órgãos, sistemas respiratórios, digestórios, o corpo perispiritual também tem órgãos e sistemas. Claro que isso é uma metáfora, né? Nossa linguagem é pobre, mas é o jeito possível de se colocar para a gente entender mais ou menos. Então, esse corpo ele tem uma complexidade fisiológica, orgânica, dentro das possibilidades que a linguagem nos permite colocar, como falei, para a gente entender o que é o corpo espiritual. Então, ele também tem poros. Por esses poros, a gente absorve e emana energia. Então, quando estamos numa reunião da Cafelma, entre amigos, pessoas que têm o mesmo ideal, nós estamos realizando um trabalho de nutrição psíquica coletiva. E as nossas energias estão sendo emitidas e absorvidas pelos poros do perispírito. Ah, Luiz, pela internet não dá? Dá sim, senhor, porque o pensamento não tem limitações. Mas é evidentemente que com a proximidade física, isso fica mais fácil, né? Então, realize a nutrição psíquica junto das pessoas com quem você tem afinidade, mas jamais abandone a sua família. No mínimo, a sua família precisa de amparo, respeito e gratidão. Você não pode deixar de dar amparo, respeito e gratidão à sua família. Senão, isso corresponderá a uma enorme corrosão no seu projeto reencarnatório, da qual você vai se arrepender amargamente quando desencarnar. Ok, querido. Tem uma pergunta de Janaína, aqui do Rio Grande do Norte, né? A respeito do que a doutrina espírita nos fala sobre a adoção. Eu gostaria que você falasse sobre filhos adotivos na visão espírita. Falando de família. É uma das coisas mais belas que se pode fazer na vida, é adotar. Divaldo Franco usou uma expressão tão bonita no Vivências do Amor em Família, né? Todos nós somos filhos adotivos de Deus, ele nos adota. É uma metáfora que ele quer utilizar para se referir ao fato de que, como Deus não é um ente, como nós, físico, não se reproduz, não existe fisicamente consanguinidade. O que existe é uma adoção amorosa de Deus em relação a nós. A gente adota um cãozinho, adota um gato perdido na rua, e isso é muito bonito. Para quem não tem pet, como se diz hoje, animal de estimação, os amigos espirituais adoram ter a nossa ternura em relação ao animal de estimação. Quem tem animal de estimação? Levanta a mão. Alguém tem aí? Raquel e Merlane, Francisco tem animal de estimação, Cris também tem, os poucos que eu estou vendo aqui, que a tela tem limitações. Então, se a gente adota um animal de estimação, a espiritualidade deve ficar tão feliz com ver a nossa ternura em relação ao animal de estimação. Imagina adotar uma criança. E Manuel Filomeno de Miranda vai falar no livro Painéis da Obsessão. Frequentemente, a criança adotada é uma alma querida do passado, que chega por uma outra via, porque ela tinha a necessidade de passar pela orfandade e entrar numa família não consanguínea por razões bastante razoáveis na sua necessidade evolutiva. E aí Filomeno diz, tem que ter muito cuidado, né? A criança chega na casa, não pular em cima da criança, é a ansiedade do pai e da mãe para exercer a paternagem, ou a maternagem, como diz o psicanalista Donald Winnicott. Cuidado, então, não pula em cima da criança. O espírito precisa se adaptar à psicosfera da casa, à energia da família, para se sentir à vontade. Não pode exigir, tem toda uma área de estudo sobre isso, né? Psicologia da adoção. O pessoal daqui que trabalha com serviço social entende bastante disso, que trabalha com psicologia jurídica, né, por causa dos processos de adoção, entende bastante disso. Então, não pode exigir da criança que a criança chame você de pai, chame você de mãe de uma hora para outra. Pode até chamar de tio, pode chamar de tia. Ah, mas não era o que eu queria, mas é aquilo que ele pode fazer. O sentimento dele precisa se movimentar com naturalidade. Então, é belíssima a tarefa da adoção, deve ser sempre incentivada em qualquer circunstância, inclusive por casais que constituem famílias homoafetivas. Como diz o espírito Camilo, pela psicografia de Raul Teixeira, no livro Desafios da Vida Familiar, o que é melhor? Que uma criança esteja na rua da amargura ou que ela seja adotada e recebida amorosamente por um casal que constitui uma família que é diferente da maioria, é uma outra configuração familiar, mas que está com o coração repleto de amor para proteger e facilitar o desenvolvimento espiritual daquela criança. O que é melhor?
a Rua da Amargura, ou o amor e o acolhimento numa família que poderia ser considerada diferente para padrões tradicionais, mas que não necessariamente terá menos amor, porque é diferente dos padrões tradicionais. Então, a adoção sempre com muito amor, com muito carinho, e dizendo à criança desde cedo que ela é adotiva. Adotiva não é a palavra, né? A palavra é adotada na criança, né? Não é adotada. A criança é adotada desde cedo para que ela não tenha que lidar no futuro com uma grande surpresa de saber que a sua história de vida foi uma fraude. Porque ela passou a vida inteira achando que era filha consanguínea, que era filho consanguíneo, e não era. Não se frauda a história de vida de ninguém. Tem que dizer desde o início, com muito amor. Vamos a mais uma pergunta que enviaram para a gente. Existem espíritos que vêm para a Terra com a missão especial de educar almas, ou esse é um trabalho de todos nós? Explique. É um trabalho de todos nós, e existem espíritos que vêm com uma missão específica de produzir atividades de grande impacto na comunidade, na sociedade. É o caso de Allan Kardec, que era um educador por excelência. É o caso de Divaldo Franco. Quem conhece a biografia de Divaldo Franco sabe de um sonho premonitório que ele teve, em que ele, ainda jovem, se viu bem velho, e uma voz dizia para ele, que estava no sonho, ao lado de centenas de crianças: é isso que farás da tua vida, tu educarás. Então, ele veio para uma tarefa de grande impacto lá na Mansão do Caminho, como educador. É isso que veio fazer a amiga de Merlânio e Raquel, Dora Encontre, que veio produzir um trabalho acadêmico consistente na área de educação e pedagogia. Tão consistente que ela resolveu defender uma tese de doutorado em filosofia da educação na melhor universidade da América Latina, que é a USP, onde eu também tive a oportunidade de estudar. Era pertinho ali, né? A educação era pertinho da psicologia. Eu fiz na psicologia, ela fez na educação. O trabalho dela, belíssimo, Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro e suas raízes histórico-filosóficas. Olha que tese bonita, orientada por uma professora protestante. Aí vamos à fofoca, que Raquel e Merlane devem saber. Ela diz isso aí abertamente. Recorri a vários espíritas nas universidades. Ninguém topou me orientar. Quem me topou foi uma protestante. Aberta, mente arejada, super calorosa, que me recebeu e fomos juntos nesse projeto e eu fui feliz. Então, veio uma tarefa que já trabalha com educação há muitas encarnações, é o que ela diz, e dá para ver que, de fato, é isso mesmo. Eu também tenho essa convicção de que trabalho com encarnação há muito tempo. Outro dia, até uma amiga espiritual, conversando com a minha irmã, né, sobre a minha habilidade para ajudar a educar os meus sobrinhos. Aí a amiga espiritual, a irmã Laura, que é a espiritual da minha mãe, disse: porque ele já tem experiência com criança de outras encarnações. Ela não disse para mim, não, disse para minha irmã fez a fofoca, e eu só confirmei aquilo que eu já sabia, que eu quero ser educador desde que eu tinha 8 anos de idade, 9 anos de idade, 10 anos de idade. Meu pai me ensinava as coisas sobre o corpo humano, a vida, os planetas. Eu chegava na escola e ensinava para os meus colegas. Então, quem tem a tendência para ensinar desde 8, de 9, de 10, não começou a realizar o trabalho de educador nessa encarnação. Então, eu tenho a convicção reencarnatória, interexistencial, na linguagem de Herculano Pires, que de fato é uma experiência que vem do passado. Mas todos nós somos educadores de todos nós. Nem que seja através de uma palavra muito simples, a gente educa. Aquela frase que a sua avó dizia, aquele brocado popular que nunca saiu da sua cabeça e que ajuda bastante você em momentos de dificuldade, né? Mas eu não posso fazer mais do que isso. Porque, como diria minha avó, quem faz o que não pode é ladrão de si mesmo. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Isso ajuda, porque a pessoa fica um pouco mais serena para saber que ela não pode tudo na vida, ela não é onipotente. Então, ela vai fazer o máximo que puder. Mas quem faz o que não pode é ladrão de si mesmo. Uma frase simples que ficou da sua avó, do seu tio-avô, e que produziu um impacto educacional sobre você. A gente aprende bastante com pessoas de todas as gerações. Todos nós nos educamos reciprocamente. E tem aqueles que vieram com tarefas de maior envergadura.
E o relógio corre, não é? Tem algumas perguntas, a gente vai juntar duas aqui agora, que você possa dar a definição de instrução e educação, a diferença, e a educação religiosa sempre foi e será uma necessidade. Na sua visão, como seria nas escolas públicas? Foi bom você perguntar sobre a educação religiosa, porque isso faz um gancho para eu voltar numa pergunta anterior e falar sobre a evangelização espírita infanto-juvenil. A importância disso. Eu sou fruto da evangelização espírita infanto-juvenil. Porque quando eu nasci, minha mãe já era espírita, minha mãe era espírita quando era solteira, e eu reencarnei com 5, 4 anos de idade, eu já estava nos centros espíritas. No Cenáculo Espírita Casa de Maria e na Federação Espírita Pernambucana, as duas casas, onde eu tive uma excelente base teórico-prática da doutrina, que resultou nesta falação que eu estou fazendo aqui, atrevidamente com vocês. Aliás, eu prefiro a expressão da amiga de Raquel e Merlânio, Dora Encontre. Eu prefiro a expressão educação espírita para crianças e jovens, do que evangelização. Explico por quê. Não fique com raiva de mim, você que usa a palavra evangelização há 50 anos no espiritismo. Não fique com raiva, não. É só uma questão de definição. Por quê? Porque as palavras, elas servem para que a gente possa se entender. Disseram os espíritos a Allan Kardec. Usem as palavras que quiserem, contanto que vocês se entendam. O nosso mundo é cheio de ambiguidades, de conceitos que se misturam, que se cortam, se colam, se reaproveitam, se confundem. Então, para que a gente possa operacionalizar a vida da maneira mais clara, definições conceituais precisas ajudam a gente a se entender. Alguns grupos, quando vão conversar com jovens e crianças, entendem que o perfil curricular do trabalho com crianças e jovens é exclusivamente falar sobre a literatura bíblica, em especial a literatura evangélica, que não cabe mais outro tipo de conteúdo para alguém muito jovem. Eu discordo, eu penso como Dora Encontre. Para crianças e jovens, a gente tem que ensinar espiritismo em todos os seus aspectos. Filosofia, espiritualidade ou religião, ciência e arte. Porque, para mim, Merlânio, eu entendo como André Luiz Peixinho, o espiritismo não tem tríplice aspecto. O espiritismo tem um quádruplo aspecto. Ciência, filosofia, religião e arte. A arte é um quarto aspecto do espiritismo. Ah, mas Emmanuel disse que são 3. Eu respeito Emmanuel, mas é um espírito que também tem limitações cognitivas, conceituais. Eu posso apresentar um outro conceito para dialogar com Emmanuel. Por que não? Era isso que os espíritos disseram a Allan Kardec. Allan Kardec dialogava com os espíritos, não obedecia cegamente ao que os espíritos diziam. Ele formulava conceitos também. Então, eu acho que no trabalho com crianças e jovens cabe tudo. Cabe ensinar sobre mediunidade, materialização, fenômenos de efeito físico, reencarnação, regressão de memória, vida em outros planetas. São os princípios da doutrina, minha gente. Mediunidade, evolução, pluralidade dos mundos habitados. Ah, mas tem criança que vai se assustar. Então, nós não vamos falar a respeito de cárie dental para a criança, porque ela vai ter um pesadelo com uma cárie desse tamanho, querendo devorá-la. Não falemos de cárie dental para que a criança escove os dentes. Não. Se a criança recebe de uma maneira muito particular uma determinada informação e se assusta, aquela criança precisa de um pouco mais de cuidado, de carinho, de mais explicação. A gente vai educacionalmente, pedagogicamente, ajustando. Mas muita criança recebe muito bem. É o que diz Divaldo Franco. As crianças entram na internet, veem memes, veem animações com monstros intergalácticos, com 45 cabeças, devorando o mundo inteiro numa golada só. E não se assustam, não tem pesadelo, não tem nada. Se não se assustam com a mentira, por que vão ficar apavorados com a verdade? Então, eu acho que para o trabalho com crianças e jovens, cabe todo o espectro de conteúdo da doutrina espírita, incluindo a literatura bíblica. Por isso que, ao invés de evangelização infanto-juvenil, eu prefiro a expressão educação espírita, aulas de espiritismo para crianças e jovens. A educação religiosa é fundamental? Depende do que você chama de educação religiosa. Porque se você chama de educação religiosa a transmissão catequética de uma determinada doutrina, eu acho que isso tem que ficar especificamente para escolas confessionais.
Então, a escola é católica, a escola é protestante. Ela tem, além do currículo normal, do currículo laico, uma transmissão catequética. Ela tem a transmissão da doutrina correspondente àquela escola. Perfeito. Numa escola laica mais abrangente, se o ensino religioso for discutir sobre transcendência, discutir sobre espiritualidade e, no limite, fazer também uma análise, por mais ligeira que seja, sobre as principais expressões de espiritualidade. A criança entender um pouco sobre cristianismo, que é hegemônico na nossa cultura, mas entender sobre budismo, islamismo, tradições de matriz africana, por que não? Beber um pouco em cada fonte, a título de informação. Eu acho que a educação religiosa deve ser plural neste sentido. Não que seja uma salada de frutas, mas a título de informação tem um panorama da cultura que mostra para nós o que é a alma humana. Mas mais importante de tudo é a ideia da espiritualidade e da transcendência, e não a ideia específica da catequese, porque fica para a escola confessional. Então, se você entende a educação religiosa no sentido mais abrangente, no sentido de uma educação plural e de espiritualidade e transcendência, eu acho que é importante, sim. Tem uma outra parte que eu acho que acabei não mencionando. Me relembra aí, Raquel, para não ficar devendo. A questão das escolas públicas, né? Como seria a educação religiosa? Da religião. Então, sim, exatamente. Então, é isso aí que eu acabei de falar. Né? É necessário e é uma excelente ideia civilizatória que está na Constituição brasileira, a liberdade de culto e a laicização do Estado. O Estado tem que ser laico. Nada de colocar Deus como bandeira do Estado. Sabe por que não é bom colocar Deus como bandeira do Estado? Mesmo para nós que somos espíritas, porque aí vai caber a seguinte pergunta: Deus segundo quem? Deus segundo qual percepção religiosa, espiritual? Então é melhor que a gente coloque o respeito, a fraternidade, a dignidade, os direitos humanos, a solidariedade. Allan Kardec, olha o que Allan Kardec colocou como princípios da doutrina: trabalho, solidariedade e tolerância. Lema da doutrina. Veja que ele não recorreu a nenhum elemento mítico, a nenhum elemento que estava colado a uma certa denominação religiosa formal. Ele resolveu colocar 3 valores como referencial para que no processo de interação dos seres humanos em sociedade pudéssemos exercer a fraternidade. Precisamos trabalhar por um mundo melhor, precisamos ser solidários e precisamos ter tolerância uns com os outros. Então, a laicidade do Estado é fundamental. E uma educação no campo da religião só cabe através de uma educação pluricultural, em que a pessoa tenha, a título de informação, um panorama das várias expressões de espiritualidade e o foco na questão da transcendência como uma alternativa que o indivíduo tem diante de si para desenhar o seu destino. Não que, obrigatoriamente, ninguém tenha que ser religioso, porque o mais importante é o comportamento social. Bem, tem um comentário aqui, que eu vou ler, de Liamara, né, que ela trouxe, da questão 895 do Livro dos Espíritos. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo, um homem de bem, mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas, e basta, às vezes, tocar a corda do interesse pessoal para pôr o fundo a descoberto. Observação, né? Ela pediu, leia a pergunta e a resposta completa. É um comentário, Lia, ou é pergunta? É uma parte da resposta da pergunta. É uma parte da resposta, ok. Então, vamos lá. Tem uma última pergunta, o tempo corre bastante, não é? Infelizmente. E vivendo esses tempos de pandemia, Luiz Fernando, considerando que os pais estão bastante ansiosos em virtude da pandemia, como fazer para educar os filhos e jovens para que não tenham a ansiedade e como lidar com a culpa? Primeiro, eu quero estabelecer que a culpa é o fator desencadeador de todos os transtornos mentais que a psicologia e a psiquiatria classificaram. Isso numa visão espírita. Não é numa visão científica, numa visão espírita. A gente vai encontrar isso no livro No Mundo Maior,
de André Luiz, no capítulo Estranha Enfermidade, que é um capítulo sobre esquizofrenia, que vai falar de um homem que havia tirado tudo do pai dele, surrupiou, se apropriou de toda a riqueza do pai, de todos os bens materiais do pai, deixou o pai na miséria. Depois este homem cresce, tem um filho, tem um neto, e amava profundamente esse neto, estava calculando como é que ele faria para colocar em testamento, para deixar tudo para o neto. E este neto reencarnado era o pai, de quem ele havia tirado todos os bens materiais. Olha o que é a vida, né? Ele ia devolver para o mesmo espírito aquilo que ele havia retirado desse espírito, né? E esse indivíduo desenvolveu um quadro esquizofrênico pela consciência de culpa, que pode ser uma consciência de culpa de algo feito nesta encarnação ou de algo feito na reencarnação anterior, nas reencarnações anteriores. Então, a questão da ansiedade. Ansiedade e depressão são dois grandes monstros devoradores que, do ponto de vista da epidemiologia da saúde mental, que é o estudo do adoecimento psíquico em grandes populações, a epidemiologia quer dizer isso, palavrinha hoje mais conhecida por causa da pandemia, né? Os epidemiologistas estão falando do aumento, da diminuição do contágio. Então, a epidemiologia da saúde mental mostra que ansiedade e depressão são os dois grandes monstros que vão devorando as nossas emoções no mundo contemporâneo. Lidar com a ansiedade não é uma coisa pontual. É uma coisa que deve fazer parte do nosso dia a dia. O nosso modo de relacionamento com o mundo, com as coisas, deve ser um modo que não seja ansiogênico. Deve ser um modo que nos traga serenidade. Isso aí é uma palestra inteira, que é difícil de falar agora, né? Mas vamos tentar sintetizar. Entender que a vida tem seu ritmo. Entender que as coisas vêm no momento certo e que nos cabe o esforço, o trabalho para conquistar as coisas. Entender que aquilo que nós não conseguimos pode ser uma grande sorte. Porque aquilo que nós desejávamos, se chegasse até nós, poderia ser a nossa ruína. A vida é mais sábia do que as nossas pretensões, que normalmente expressam uma visão adulterada da realidade. Se eu não conseguir, apesar de ter feito todo o esforço para aquilo, a vida sabe porque eu não consegui. Só me acontece aquilo que é melhor para a minha evolução. Foi o que Joana de Ângeles ensinou para Divaldo Franco. O filho, então, tem a grande tristeza de não passar, não conseguir os pontos no Enem para entrar na faculdade. Meu filho, eu vi que você se esforçou, que você deu o máximo de si. Só acontece para nós aquilo que é melhor para a nossa evolução. Aconteceu comigo. Eu não consegui encaixar os meus horários numa outra instituição para continuar o curso de psicologia e acabei conseguindo entrar na instituição que faz parte dos dois melhores cursos de psicologia de Pernambuco, que é a Universidade Católica de Pernambuco. Se eu tivesse ido para outra instituição em que eu trabalhava, eu queria estudar e trabalhar no mesmo lugar para facilitar. Mas houve lá um problema em que a instituição não cumpriu o que tinha me prometido para que eu me matriculasse como aluno. Eu fiquei muito aborrecido e resolvi não ir para lá. E fui parar na Universidade Católica de Pernambuco, cujo corpo de professores é centenas de vezes mais qualificado do que o da outra instituição em que eu queria entrar e não pude. Só nos acontece aquilo que é o melhor para a nossa evolução. Então, isso nos ajuda bastante. Entender que a vida não é um fenômeno aleatório. A vida tem referencial, tem parâmetro. Existe um comando para a vida. E nos cabe entender que a vida é como um rio. Ele tem seu fluxo. O que a gente não deve é nadar contra o fluxo. Não existe piracema na evolução espiritual. Nadar contra o fluxo é a gente se quebrar, se afogar. Basta nadar a favor do fluxo do rio da vida, aprendendo a amorosidade, nos esforçando para evoluir, que aquilo que é importante para a nossa evolução vem. Se não veio, é porque não seria bom para a nossa evolução. Em síntese, é uma percepção espiritual que nos ajuda a domar esse monstro que é a ansiedade. Mais reflexões a esse respeito no outro encontro só sobre ansiedade. Agradecemos imensamente, meu querido amigo. Então, tivemos a roda de conversa com o nosso querido Luiz Fernando, um diálogo sobre educação e sistema familiar. Todas as perguntas, né? Mais perguntas que tiveram aqui, mas em virtude da hora, com certeza a gente vai fazer
para ele, a gente vai mandar no WhatsApp para que ele possa responder, né? Aos que quiserem fazer mais também perguntas, a gente é uma família, graças a Deus, a família Cafelma. E aí, para você, meu querido, as suas considerações finais diante desse movimento Cafelma, que já lhe abraça, já lhe agradece por tantos conhecimentos e orientações para que a gente possa estudar cada vez mais e nos educarmos enquanto família e família universal. Como considerações finais, eu quero novamente sugerir referências bibliográficas. Leiam o trabalho psicografado por Raul Teixeira, que é espetacular. Todo o trabalho de Camilo, psicografado por Raul, Desafios da Vida Familiar, Educação e Vivências, Minha Família, o Mundo e Eu, né? Desafios da Educação. O trabalho de Tereza de Brito, psicografado por Raul Teixeira também, Vereda Familiar. Então, é realmente um trabalho espetacular, vale muito a pena. Leiam Vivências do Amor em Família, do Divaldo Franco. E a educação, ao mesmo tempo que é uma ciência, é também uma arte. É preciso sensibilidade e, às vezes, até uma dose de improviso. Como síntese, eu quero só colocar o fato para a gente ver como valores precisam ser demonstrados concretamente. Um amigo fala que um filho dele retirou dinheiro da carteira. E ele insistiu, o filho disse que não tinha feito, até que admitiu que havia retirado o dinheiro da carteira. E disse, traga cá o dinheiro, uma cédula de 50. O meu amigo pegou um cinzeiro, colocou fogo na cédula de 50 e disse, meu filho, o dinheiro não me importa, porque seu pai não é mercenário. Eu queria só lhe dar a lição de que você precisa ser honesto. Se você deseja uma coisa, peça para mim. E queimou o dinheiro, para mostrar que o valor da honestidade era o que interessava naquele gesto. Ele não estava interessado em obter a cédula de 50 de volta. Então, valores a gente mostra na prática. Isso marca a alma. Gratidão imensa. Então, estamos chegando ao final, queridos irmãos. Muito obrigada, Luiz Fernando, por esses momentos enriquecedores da roda de conversa, que possamos estudar mais ainda e ter inúmeras outras rodas de conversa para que a gente possa tirar mais dúvidas desta doutrina abençoada e de toda a contribuição que você nos trouxeram nesta noite tão abençoada, Noite e Luz. E agora nós vamos para a parte artística, de acordo com a programação, para ter mais uma música aqui com o poeta Merlânio Maia, para a gente encerrar este momento. Vixe, Maria, eu tirei isso aqui. É uma alegria muito grande e eu aprendi muito hoje, como sempre. Então, nós vamos encerrar com a música que eu fiz nessa pandemia, que significa muito para a família. E o porquê dessa pandemia? A gente valorizava tantas coisas e desvalorizava outras e mais importantes. De repente o motor estancou, o mundo parou, vida mudou, cidade esvaziou depois e a grana perdeu seu valor, o consumismo despencou e nos fechamos 2 a 2. E atentei que a vida é muito mais, o afeto, o amor, o bem e a paz. E com meus amores me abracei e mais amei. E atentei que a vida é muito mais, o afeto, o amor, o bem e a paz. E com meus amores me abracei e mais amei. De repente o amor me despertou, o meu filhinho me acordou, me ensinando a mais sonhar. O universo todo se alinhou e o mundo inteiro se aliou e amanheceu para mais amar. E atentei que a vida é muito mais, o afeto, o amor, o bem e a paz. E com meus amores me abracei e mais amei. E atentei que a vida é muito mais, o afeto, o amor, o bem e a paz. E com meus amores me abracei e mais amei, mais amei.
agradecemos ao poeta Merlânio Maia pela música de encerramento. Lembrando a todos que a Cafelma se encontra no YouTube, que a gente possa divulgar, e essa palestra vai estar, né, no nosso canal, e que possamos, então, divulgar para mais pessoas conhecerem o trabalho da Cafelma. Dizer para vocês que estamos lançando uma espécie de concurso, e aí a gente vai colocar no WhatsApp para realização, lançamento da logomarca da nossa Cafelma, né? Então, que a gente possa ter, a gente vai ter uma logomarca definida, a gente já teve em algum momento, né, com as mãos, assim, que a gente possa readequar essa logomarca, e contamos com a contribuição de todos em sugestões também. A gente vai lançar isso no grupo de WhatsApp da Cafelma. Pedir mais uma vez orações por todos os cafelmistas, por este movimento, que estejamos sempre unidos, e estaremos juntos daqui a 15 dias, né, no dia, agendem-se, dia 12 de março, estaremos juntos com a palestra de Merlânio Maia, trazendo os 5 arrependimentos na hora da morte. Não percam, né? Quais serão esses 5 arrependimentos da hora da morte? Bem, que possamos estar bem presentes aqui, juntos, não é? E só lembrando a vocês que terça-feira está começando a nova temporada do Converso, e você é convidado, vamos estar com Frederico Menezes, fazendo uma conversa cheia de arte, de música, poesia, e ele falando sobre espiritismo, vida, paz e tudo mais. Então, vocês, terça-feira, 19h30, converso com vocês. Então, vamos agora agradecendo mais uma vez a cada um de vocês por estarem aqui, né? Nós estivemos, então, juntos, infelizmente a internet oscilou em alguns momentos, mas tivemos 55 participantes conosco hoje, cafelmistas, juntos, dos diversos estados do Nordeste. Isso é muita alegria, isso é imensa gratidão para todos nós. Vamos fazer a nossa prece final agora, agradecendo mais uma vez ao nosso querido amigo e irmão Luiz Fernando pela sua participação conosco, e todos os estados, um abraço muito carinhoso a todos. Vamos pedir a Irá, de acordo com a programação, por gentileza, abra seu microfone, querida. Aqui estamos todos emocionados, agradecidos por este momento ímpar, né? Agradecidos a Deus pelo dom da vida, agradecidos a Jesus e a Kardec por nos trazer esta doutrina esclarecedora, para que tenhamos mais lucidez e aproveitamento melhor nos nossos dias e horas que Deus nos concede. Agradecidos estamos, Senhor, por esta querida Cafelma, por este encontro fabuloso de queridos amigos tão generosos em seus corações. Nós te pedimos, ó Pai, sustenta-nos nas nossas horas difíceis. Nós rogamos neste momento pelas famílias, como Raquel aqui já deixou muito amorosamente a nossa vibração, a todos que se encontram nos leitos de hospitais, com familiares ainda aturdidos com este momento, mas sabemos que existe um comandante que é amor puro. Nós te entregamos, ó Pai, nossa vida, nossos dias mais difíceis, pois sabemos que isso tudo vai passar. E agradecemos ao nosso querido Luiz Fernando pela leveza em trazer o ensinamento do Cristo na visão da educação do ser como um todo, e que Jesus abençoe aos corações amigos, a todas as famílias aqui representadas, sintam este halo de amor, que Jesus, irmão maior, a todos nós, acalentando os nossos corações, na firmeza do melhor sentimento que nos une, que é o amor, que é a fraternidade. Damos por encerrada a nossa linda noite, rogando aos anjos de luz que nos dê uma semana abençoada, com os desígnios do Pai, que sabe o melhor sempre. Obrigada, Senhor, por até aqui nos ajudar. Um abraço carinhoso a todos e muita paz. Obrigada, Irá, agradecemos imensamente, que Deus ilumine a todos, muita paz e um beijo muito carinhoso no coração de todos. Até o próximo encontro.